Bem na hora, né? Muito bem. E ele está combinando com o pai, olha isso. A família está combinando, né? Todo mundo, o vento da esperança. Mas eu fico muito feliz por esse momento, irmãos, porque a família do Paulinho, o pastor Israel, o pai do Paulinho, que foi o nosso pastor por muito tempo, e o pai dele me consagrou quando eu era pequeno assim. E hoje eu estou tendo o privilégio de consagrar o filho do Paulinho, neto do pastor Israel. Que bênção! O pastor Israel consagrou aqui minha família todinha, da minha esposa aos meus filhos, tudinho passou pela mão do pastor Israel. É por isso que nós somos bênçãos. Casamento também, ele estava ali dando a bênção. Então, essa família tem uma participação muito importante na nossa, tanto na minha quanto dos meus pais, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E hoje, o Benício está aqui diante do Senhor, e eu quero ler algo aqui, queria a atenção da igreja e a atenção dos pais. Marcos 10, verso 13 ao 16, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. As nossas igrejas congregacionais não têm como prática doutrinária o batismo de crianças. Nós não realizamos batismo de crianças. Nós entendemos pelo ensino do Novo Testamento que o batismo com água deve ser ministrado àqueles que publicamente e livremente professam sua fé na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. É evidente que as crianças, como o Benício, ainda privadas do uso de toda a sua capacidade intelectual e espiritual, não podem atender ao que o Novo Testamento diz. E o que o Novo Testamento diz? O que crer e for batizado será salvo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ademais, aquilo que aos adultos só é possível mediante a fé em Jesus Cristo, que é a entrada no reino de Deus, As crianças, pertence às crianças a entrada no reino de Deus. Usam então nossas igrejas a cerimônia de apresentação ou consagração das crianças ao Senhor, a semelhança do que nos informa o texto do livro. No gesto de apresentar seu filho ao Senhor, revelam os pais, Paulo e a Adriana, revelam os pais a sua dependência de Deus para criá-los, bem como a sua disposição para fazê-lo segundo a orientação e os padrões do Senhor, como exarados em sua palavra. Então nós não fazemos o batismo, mas fazemos a apresentação, que é os pais apresentando sua criança ao Senhor, abrindo esse compromisso de criá-lo nos caminhos do Senhor. Agora, quando é dado a vocês o privilégio de apresentar a Deus esta criança, eu vos requeiro solenemente como ministro de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que me respondam com sinceridade e clareza as seguintes perguntas, para estímulo
ao futuro de vocês e do filho de vocês. Primeira pergunta, Paulo e Adriano. Vocês prometem educar essa criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos eternos princípios do Evangelho de Cristo? Vocês prometem dar a ela a educação que puderem e fazer com que ela tenha prazer na leitura das Escrituras Sagradas? Vocês prometem que vão orar com ela e por ela, servindo assim de exemplo de fé e piedade cristã? Vocês prometem que vão fazer todos os esforços para encaminhá-la no caminho eterno do Evangelho de Cristo? Sim? Esse voto e esse compromisso que eles assumem diante da igreja, mas principalmente diante de Deus, é muito sério. Eu me lembro de estar na situação dele com meus filhos, apresentando cada um deles. Talvez você já passou por isso, ou você já foi apresentado em um determinado tempo ao Senhor. E quando nós falamos, amados, desse compromisso de criá-los, de educá-los, de ser nós mesmos exemplos de fé e piedade para Ele, de não medir esforços, para que nossos filhos, cada dia mais, se aproximem do conhecimento do amor de Deus. Você percebe que todos os votos estão voltados para levar o Benício a conhecer Deus, a andar nos caminhos de Deus, a conhecer e viver a palavra de Deus. Por quê? Porque o Benício vai crescer conhecendo esse Deus grande, e a partir do momento que ele tem esse conhecimento e esse serviço a Deus que os pais ensinaram, todas as outras coisas na vida do Benício serão acrescentadas. Amém. Todas as outras coisas. Às vezes, como pais, nós focamos muito mais nos estudos, porque ele tem que ser um bom profissional, ele tem que estar nas melhores escolas. Não que isso é errado, isso faz parte do nosso desejo para os nossos filhos. O erro às vezes é quando a gente priva ele de crescer em Deus, para crescer profissionalmente, e aí a gente tem um filho bom, um bom trabalho, mas que muitas vezes esqueceu e não conheceu a Deus. Então, aplique esses votos na vida do Benício e todas as coisas serão acrescentadas.